Olá, meu nome é Marisa, eu sou professora aqui da Escola Educativa e estou dando aula no 3º ano e hoje nós vamos ter uma aula de História. Os nossos últimos assuntos de História falaram sobre os patrimônios históricos. Esses patrimônios eles eram divididos em materiais e naturais. Os materiais eram todos aqueles que a gente conseguia ver que o homem produziu. Os prédios, os móveis, os utensílios, os objetos que mostravam como a história funcionava. Os naturais eram aqueles que a natureza tinha fabricado, como cachoeiras, rios, montanhas, montes, que passaram a fazer parte de uma história por estar dentro de um momento histórico muito importante. Hoje nós vamos entrar num passo um pouquinho mais avante do patrimônio histórico, quando a gente vai ver sobre os marcos históricos. Esses marcos históricos são parte dos patrimônios históricos materiais. Esses marcos históricos, eles trazem ao povo uma lembrança de tudo o que aconteceu em sua história. Por exemplo, quando o povo soube que o Brasil tinha se tornado independente, isso aconteceu às margens do rio Ipiranga. Então, aquele lugar ficou conhecido como o lugar da independência do Brasil. Então, foi colocado como sendo um marco histórico da humanidade, principalmente para os brasileiros. E isso é um exemplo de patrimônio histórico. O marco histórico, ele traz para a gente a memória da nossa história. Faz a gente lembrar tudo aquilo que aconteceu. Por isso que é importante a gente conhecer o que significa aquele marco histórico. Não vale a gente só saber que aquele lugar se chama Museu do Ipiranga ou que aquela rua se chama Independência, se nós não soubermos o que isso significa. Por isso é importante estudar a história e entender o que ela quer nos dizer através dessas coisas que nós colocamos ao nosso redor para nos fazer lembrar dela. A memória histórica, ela vem para a gente também através de espaços de memória. São lugares, ruas, monumentos, igrejas que foram colocadas com nomes especiais para nós lembrarmos da nossa história. Um exemplo disso, a Rua 7 de Setembro. Ela tem esse nome para nos ajudar a lembrar do dia da independência do Brasil. Perto da minha casa tem uma rua que se chama Presidente Juscelino Kubitschek. Isso significa que teve um presidente no Brasil que foi muito importante para a nossa história e que ele foi tão importante que precisou colocar o nome dele numa rua para que a gente lembrasse de que ele existiu. E através disso a gente pudesse resgatar a nossa história, saber por que tudo tem acontecido no nosso país a partir daquele momento em que ele foi presidente e aí então a gente conhecer aquilo que é importante para a gente como povo brasileiro. Ruas, então, são um exemplo de espaços de memória. Várias ruas da nossa cidade, do nosso país, recebem nomes de pessoas importantes. Lugares recebem nome de pessoas importantes. Mas de tudo isso, o que importa é que a gente saiba a história que está por trás deste patrimônio histórico. A história que está por trás daquele nome de rua, para que aí então tudo isso faça sentido. Hoje nós ficamos por aqui com esta aula e logo na próxima aula nós vamos dar continuidade a alguns assuntos referentes a isso. Obrigada!